Coríntios 2, do 9 ao 11. Diz assim a palavra de Deus, em 1 Coríntios 2, de 9 a 11. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas até as profundezas de Deus. Porque qual homem sabe, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Amados, esse texto para mim ele é muito especial. Ele fala de um Deus que preparou para nós coisas extraordinárias. Esse texto fala de um Deus que gerou para seus filhos coisas sobrenaturais, incríveis, indescritíveis e inimagináveis. Às vezes, eu fico pensando que nós olhamos algumas coisas que a gente vê, uma casa linda, a gente fala, nossa, que casa linda. Às vezes a gente olha um carro muito bonito, a gente fala, nossa, que carro lindo, né? Mas, nossa, eu com daquele, que coisa linda, né? Às vezes você imagina algo assim grande, vê algo grande, né? E você não consegue se imaginar passando por aquilo ou vivendo aquilo de tão grande que é. Mas nesse texto, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, ele está dizendo uma coisa fantástica. Ele está dizendo, olha igreja, o que Deus separou para aqueles que o amam é algo que o ser humano não pode entender, não pode alcançar, descrever ou imaginar. Porque é aquilo que o olho não viu. Então aprenda uma coisa e guarde o que eu vou te dizer nesta noite, a você que está assistindo esta live. O que Deus tem para você ninguém viu. Tua família não viu, teus antepassados não viram, teus irmãos não viram, teus amigos não viram, porque foi algo que Deus gerou para você nele. O que Deus gerou para você é algo que os olhos humanos não viram. Se você ama a Deus, se o teu amor está em Deus. Hoje à tarde eu ouvi um testemunho de uma pessoa, é uma moça ainda, uma jovem, e ela está enfrentando uma situação crítica, ela está enfrentando uma situação de cegueira. Você imagina uma moça de 30 anos ficando cega, totalmente cega. Ela está enfrentando essa situação, ela é uma serva de Deus. E eu fiquei muito impressionado, eu conversando com o marido dela, e ele dizendo o seguinte, a minha esposa disse que ela a cada dia ama mais a Deus. E aí, irmãos, isso me deixou muito impactado, porque nós estamos numa geração que ela não pode passar por problemas, uma geração que não tem resistência para crises, uma geração que não tem resistência a adversidades, e que quando vem o mal, e que quando vem um tempo difícil, e que quando vem a crise, essa geração se levanta contra Deus, reclama de Deus, amaldiçoa Deus. Nós estamos diante de uma geração que quebra alianças com Deus, quebra alianças por causa de pecado, quebra alianças por causa de mulher, por causa de homem, por causa de pecado, de situações ruins, quebra aliança quando vem a doença, quebra aliança quando o mal bate na porta. E aí eu vejo que tantas pessoas hoje, elas estão quebrando alianças por tantos motivos até banais às vezes, e aí você vê alguém que está enfrentando uma doença muito grave, muito séria, e essa pessoa diz, a cada dia eu amo mais a Deus. E ouvindo esta palavra, hoje à noite o Espírito me trouxe ao coração, filho, imagina o que eu tenho reservado para ela. Por quê? Porque ele está dizendo aqui, é aquilo que o olho não viu. Você ainda não viu. Ninguém viu. Não dá para comparar o que Deus tem separado para os filhos que o amam. E muitas vezes, sem nós percebermos, nós nos acostumamos ao comum, nós nos acostumamos ao pequeno, ao que não tem significância,
e dizemos que está bom assim. Não. Na verdade, por muitas vezes, irmãos, nós entramos numa área de comodismo, nós entramos numa zona de conforto, onde nós não estamos correndo risco, mas também não temos crescimento, onde nós não corremos risco, mas também não vivemos milagre. E ouça o que eu vou te dizer, Deus está sacudindo a nossa zona de conforto, Deus está sacudindo as nossas áreas de segurança, Deus está te tirando da inércia para que você exercite a fé. Você que ama a Deus, tem coisas que o teu olho nunca viu, que ninguém nunca viu, que Elias, Moisés não viram, e que estão separadas para mim e para você, separada para aqueles que amam a Deus. Ouça o que eu vou te dizer nesta noite e pode anotar. Tem curas milagrosas chegando que a igreja nunca ouviu falar. Vão acontecer milagres de cura que a igreja nunca ouviu. A igreja nunca viu. Vão acontecer milagres de cura que ninguém nunca viu, nem os discípulos de Jesus. E aí você vai dizer para mim assim: ah, apóstolo, peraí, calma aí. Não pode, porque o senhor quer dizer que nem os discípulos de Jesus viram. Aí não, sim. Jesus disse assim: se vocês crerem em mim, vocês farão sinais maiores do que esse. Se vocês crerem em mim, vocês farão milagres maiores do que o que eu faço. E isso se combina com 1 Coríntios 2,9. Aquilo que o olho não viu, nem os olhos de Pedro e Paulo viram, o que Deus está reservando para aqueles que o amam. Coisas tremendas, curas vão se revelar, milagres vão se revelar, restaurações vão se revelar, coisas que os olhos das pessoas não viram. E infelizmente, irmãos, por muitas das vezes, nós somos abduzidos pela unção de Tomé. Incredulidade. Eu só acredito vendo. Você quer ver para depois você crer. Você quer ver para depois você acreditar. E a palavra de Deus está dizendo que não funciona assim. Jesus disse para Tomé: Tomé, só porque você viu, você creu? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Porque o que o apóstolo Paulo está escrevendo em Coríntios 2, ele está nos dizendo que isso vai ser revelado pela fé, porque é algo que está reservado em Deus para aqueles que o amam. E ele diz, é aquilo que o olho não viu e o ouvido também não ouviu. Eu ia falar uma coisa hoje, eu vou até fazer um videozinho talvez amanhã, de uma coisa que Deus me incomodou para falar, e eu vou dar uma palhinha, eu vou falar aqui também na live. Você que está aqui recebe primeiro. Coisas boas atraem sentimentos ruins. Que isso, apóstolo? Coisas boas atraem sentimentos ruins. Irmãos, infelizmente, o espírito de inveja, ele reina no mundo desde o início da humanidade, desde a primeira família, e por inveja Caim matou a Abel. As pessoas, tem gente que não sabe lidar com as tuas bênçãos. Tem gente que não sabe lidar com a bênção do vizinho. E quando ele vê o vizinho sendo abençoado, quando ele vê o vizinho recebendo algo grandioso, o coração dele se entristece, ele se amargura, ele começa a perguntar a Deus por que o vizinho recebeu, por que ele não recebeu, e por muitas vezes pessoas começam a liberar palavras de maldição sobre aqueles que receberam a bênção. E aí, isso se volta de uma forma terrível, porque nós estamos numa guerra. Coisas boas, às vezes, atraem sentimentos ruins. Não se iluda. Davi, enquanto ele esteve como um soldado raso, enquanto Davi era um Zé Ninguém, não teve problemas com Saul. Mas quando Davi começou a matar a primeira dezena de milhares de homens, e as mulheres cantaram que Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares, a ira de Saul, o ciúme de Saul, a inveja de Saul se revelou num desejo de morte contra a vida de Davi.
Então, eu até nessa live de amanhã, nesse videozinho de amanhã, eu vou dizer isso. Adquira um seguro para sua bênção. Como assim, apóstolo? Se você foi abençoado, mergulhe em Deus e mergulhe a tua bênção em Deus. Proteja a tua bênção em Deus. Muitas pessoas, depois de abençoadas, elas deixam a bênção, deixam Deus. Elas, agora eu já estou abençoado, vai ficar orando, buscando. Não, agora que você recebeu, ore mais, busque mais, coloca no seguro espiritual, peça a proteção de Deus, lute, porque, irmãos, infelizmente, coisas boas atraem sentimentos ruins. Aí eu te pergunto, se uma bênção comum já atrai às vezes inveja, ciúmes, você imagina quando chegar na tua vida as bênçãos que os olhos dos homens ainda não viram, e elas vão chegar. Coisas que os ouvidos não ouviram. Teus avós não contaram, teus bisavós não contaram, os apóstolos não contaram. Aleluia. Ninguém contou. O que você vai viver não é testemunho que outros contaram. Deus vai te dar testemunhos únicos, exclusivos. Deus vai te dar testemunhos de coisas que ninguém ainda viveu. Apóstolo, mas será não? É Bíblia, está escrito aqui, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, é o que o olho não viu, o ouvido não ouviu. Ninguém ouviu, ninguém soube, ninguém nunca ouviu falar disso. Sabe, irmãos, há 17 anos atrás, quando nós estávamos sonhando em ter um ministério, começando o ministério, 5 pessoas, mas eu e a pastora 7 no total, dentro de uma sala de 9 metros. Aquilo ali, irmãos, começou com promessas gigantes. Nós começamos com promessas grandiosas, mas que aos nossos olhos, todas elas eram impossíveis de se tornarem realidade. E hoje, quando nós estamos recomeçando a construção do nosso templo, nós vemos que Deus é Deus de coisas impossíveis. Deus é Deus de coisas extraordinárias. Deus é Deus que nos leva a viver coisas que outros ainda não viveram. E nós estamos vivendo, nós estamos tocando no sobrenatural de Deus. E eu quero que você acredite nisso, porque é o que Deus tem para nós. Muitas vezes por causa dos problemas, muitas vezes por causa do que as pessoas estão falando, muitas vezes porque nós estamos baseados em notícias, muitas vezes porque existe uma mentoria mal feita de alguém sem fé. Cuidado com a mentoria dos incrédulos. O que é isso, pastor? Não se iluda. Dentro das igrejas está cheio de pessoas que são incrédulas. Elas não conseguem crer. Estão numa igreja. Elas têm a fé salvífica. O que é a fé salvífica? Elas creem que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus morreu numa cruz, que Jesus morreu para lhes salvar. Elas creem, e com essa fé elas conseguem se salvar, porque elas creem em Jesus. Mas elas só têm a fé salvífica. Elas não têm a fé de milagres. Elas não têm a fé do sobrenatural. Elas não têm a fé de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. E quando essas pessoas começam a te mentorizar, você entra em decadência espiritual. Por quê? Porque quando você começa a ser mentorizado por uma pessoa ou influenciado por uma pessoa que não tem fé, você mergulha numa vida de coisas ruins. Por quê? Porque às vezes você está enfermo e aquela pessoa diz para você, não, isso é assim mesmo. Olha, tem que passar por isso e só Deus pode curar. Ela fala assim, só Deus pode curar. Mas ela não fala para você, Deus vai te curar. Você já reparou isso? Tem pessoas que falam assim, só Deus pode te curar. Mas ela não fala assim, não, Deus vai te curar. Por quê? Porque ela não tem fé. Ela fala um jargão, ela fala uma frase pronta. Ela fala uma coisa que como crente ou como alguém que é cristão, que crê em Cristo, ela tem que falar. Mas ela não tem fé para dizer assim, eu creio que Deus vai te curar. Eu creio que tem milagre chegando para você. E quando você começa a ser mentorizado por pessoas sem fé, vem um tempo como esse de pandemia, ela já começa a dizer assim, e agora, olha, empresas vão quebrar, empresas estão quebrando, porque pessoas sem fé, elas se alimentam de notícias.
principalmente de más notícias. Por quê? Porque a má notícia dá base para a sua incredulidade. E ela fala, tá vendo? Gente, tá piorando, as coisas estão ficando ruins. E aí, irmãos, desde o dia 17 de março de 2020, nós já completamos agora, essa live de hoje é a número 280, você pode pegar desde a primeira, eu estou falando a mesma coisa. Nesta pandemia, os filhos de Deus serão restaurados, vão crescer, vai ter prosperidade, vai ter bênção, Deus não vai deixar faltar, porque coisas grandes estão reservadas para nós, e Deus vai suprir a sua igreja, Deus vai gerar milagres para a sua igreja. Então eu te digo nessa noite, muito cuidado para você não estar sendo mentorizado por alguém que não tem fé, para não estar sendo influenciado, porque pessoas sem fé, elas sugam a tua fé, elas roubam a tua fé, elas te fazem ser incrédulas como elas. E o que Deus está nos dizendo nessa noite, irmãos, é que o que está separado para quem ama Deus, aqui não está dizendo que é para fulano, para Bertano, para pastor, para não sei quem, não. Está dizendo que é para quem ama a Deus. Se você ama a Deus, esse texto é para você. Se você ama a Deus, esse texto da Bíblia é para você. Eu amo, então também é para mim. Então preste atenção, ele está dizendo assim, aquilo que o olho não viu, ninguém viu, mas também ninguém ouviu. Às vezes a gente fala assim, mas eu nunca ouvi falar de alguém que viveu isso. Eu nunca ouvi falar de alguém que tivesse tido essa experiência. Eu nunca ouvi falar de alguém que tivesse tido uma cura assim. Eu nunca ouvi falar de alguém que vivesse um milagre como esse. Glória a Deus que você nunca ouviu. Glória a Deus, sabe por quê? Isso é sinal que é esse que Deus quer realizar. Glória a Deus que nunca ouviu, porque é desse daí que Deus vai mover o sobrenatural. Deus vai gerar coisas inacreditáveis, mas ao mesmo tempo inéditas. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, ninguém contou para ninguém. E ele diz mais, aquilo que não subiu ao coração do homem. Sabe o que ele está dizendo? Ninguém imaginou, nem você, nem eu, ninguém imaginou. Isso é tremendo, igreja. Presta atenção nisso aí, ó. Ele está dizendo, o que Deus reservou para aqueles que o amam é algo tão maravilhoso, tão grandioso, tão, que ninguém nunca imaginou. Não subiu. Uma vez eu trouxe uma ministração falando sobre isso, que tem coisas que a gente pensa e a gente nem tem coragem de pedir a Deus. Por quê? Porque tu fala, nossa, isso é grande demais, né? Eita, calma aí, Osés, tu não tá com essa bola toda não. Aí você não pede. E a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Por quê? Porque Deus sabe que às vezes nós pensamos coisas e não pedimos porque achamos que são grandes demais, impossíveis demais, difíceis demais. E aí tem coisas que a gente nem ousa pedir, porque, cara, como é que eu vou pedir uma coisa dessa, né? É tipo Abraão lá conversando com Deus. Eu tenho tudo, só me falta um filho. Na verdade, no coração de Abraão já tinha um desejo, e mesmo ele sendo um velho de 90, já tinha um desejo de pedir um filho. Mas era difícil para ele falar isso para Deus, para um cara de 90 anos pedindo filho. Mas ele teve coragem. Então muitas vezes nós não temos nem coragem de pedir. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, eu quero que você guarde isso. O que é grande para você, o que é gigante para você, o que é mega para você, o que você não consegue nem imaginar de tão grande que é, para Deus é isso aqui, ó. Assim, ó, bem pequenininho. Sabe por quê? A Bíblia diz que ele mediu os oceanos na concha da sua mão, conhece cada estrela pelo nome, separou as águas da terra com haja, com uma palavra. Esse Deus é grande demais para caber dentro da minha mente. Esse Deus é grande demais para caber na sua mente. Esse Deus é grande demais para caber no entendimento de qualquer cientista físico, astrofísico. Esse Deus é grande demais para caber no entendimento do homem.
E é por isso que os seus milagres, as suas bênçãos são ilimitadas, extraordinárias e extravagantes, assim como ele o é. Então ele está dizendo, o que eu separei para aqueles que me amam são coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu o coração do homem. Mas aí, por que eu li o 10 e o 11? Porque ele traz uma chave espiritual. Ele diz assim, versículo 10, mas Deus não a revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo nesse versículo? Você não tem como viver as coisas de Deus se você não estiver em Deus. Você não tem como viver o extraordinário de Deus se o Espírito Santo não estiver em você. Porque ele está dizendo aqui que essas coisas que o olho não viu, que o ouvido não viu, que não subiu ao coração do homem, serão reveladas pelo Espírito Santo. E ele diz, ninguém sabe que coisas são essas, só o Espírito Santo. Ninguém sabe onde elas estão, como elas são, só o Espírito Santo. E é ele, o Espírito Santo, que vai te revelar. Porque no versículo 11 ele diz assim, só o homem conhece as coisas do homem. Só você sabe o que está dentro de você. Só você sabe o que você sente. As pessoas podem ter uma ideia, uma noção, mas só você sabe o que realmente você sente. Só você sabe o que realmente você passa. Só você sabe o que realmente está dentro do teu coração. E tem vezes, como eu costumo brincar aqui, que a gente está coisado, que nem a gente sabe o que está dentro da gente. Mas a Bíblia diz, quem conhece o homem, senão o próprio espírito do homem que nele está? E Paulo diz, assim da mesma forma, ninguém conhece a Deus, senão o Espírito Santo de Deus, que nele está. Então, tem coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, mas elas só serão reveladas a nós através do Espírito Santo. E quanto mais você mergulha em Deus, quanto mais você começa a crer, irmãos, tem dia que crer é muito difícil. Tem dia que crer é muito complicado. Porque as evidências vêm, ó, bate na tua cara. Tem dia que você está levantando a tua fé. Eu vou crer, Deus vai fazer. Ah, Deus é lindo. Ah, vai dar certo. Eu ouvi a palavra do apóstolo. Deus vai fazer. Aí, meu irmão, vem aquela porção de evidência, faz assim, pam, na sua cara. Um monte de evidência. E diz aí, ó, esquece esse negócio, para com isso. O cego facho aí que não vai ter milagre, não. Vamos tocar o barco. E aí a nossa fé é abalada, né? Por um monte de evidências que dizem que não vai ter milagre. Mas ouça o que eu vou te dizer. Esse é um tempo que nós precisamos mergulhar em Deus. Não basta só orar. Tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Porque é um texto da palavra que diz que Deus vai nos levar aos seus tesouros escondidos. E esses tesouros escondidos de Deus, irmãos, eles são coisas sobrenaturais. Mas só o Espírito Santo sabe onde eles estão. E quando o Espírito Santo começa a guiar a nossa vida, nós começamos a ter paz. Nós começamos a ter cura. Nós começamos a ter unção, restituição, renovo, graça. Então talvez nessa noite, você entrou nessa live, está assistindo essa live, está enfrentando um momento crítico, um momento difícil, um momento de luta, um momento muito bom, um momento maravilhoso. Eu não sei qual momento você está, mas eu quero dizer uma coisa diferente do momento que você esteja. Deus tem reservado para aqueles que amam a Ele coisas inéditas, incríveis e maravilhosas. Deus vai abrir portas sobrenaturais que muita gente não vai entender. Deus vai mudar histórias, irmãos. Deus vai mudar histórias de pessoas de forma tão tremenda, tão gloriosa, que muitos não vão entender. Deus vai fazer coisas que as pessoas vão falar, mas como que isso pode ter acontecido? Para que todos saibam e vejam que foi a mão do Senhor que fez isso, que foi o Santo de Israel que o criou. Então eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Cristo Jesus, prepara o teu coração não para morrer. Não prepara o teu coração para desistir.
Não se prepare para perder. Não se prepare para ver teus sonhos destruídos. Não, se prepare para viver o sobrenatural de Deus. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo escrevendo na mesma carta aos Coríntios, ele diz assim, nós não andamos por aquilo que nós vemos, nós andamos pelo que nós cremos. Irmãos, se fosse pelo que eu vejo, nós jamais compraríamos aquele terreno. Só a parte metálica do nosso templo agora custou 110 mil, mais as vigas que vão entrar, que deve ir para um torno de 120 e poucos, perto de 130 mil reais. E você diz assim, apóstolo, e você já tem o dinheiro, glória a Deus. Nós não temos. Se eu não tenho, não temos. E o Senhor fez assim mesmo. Fizemos assim mesmo. E como é que vai ser isso? Cara, eu não sei te explicar. Mas eu vim aqui para trazer uma palavra profética para vocês nessa noite. Deus vai abrir portas sobrenaturais também nas vidas financeiras dos seus filhos. Porque na pandemia muitas pessoas ficaram com medo de passar até necessidade. E lá se vão 7 ou 8 meses, já nem sei mais. E até aqui o Senhor te sustentou. E não faltou. E pelo contrário, muitos até cresceram. Vem tempo de abertura de portas, vem tempo de coisas grandes de Deus, vem tempo de sobrenatural de Deus, vem tempos de provisão que você nunca viveu. Vão chegar recursos que você não esperava receber. Vão chegar recursos, ações de injustiças paradas, coisas que estão paradas na justiça há tempo, que você nem lembra mais, ações... Deus vai trazer para o seu povo, porque é tempo de restituição. Vai ter restituição de saúde. Pessoas vão ser curadas milagrosamente, eu creio nisso. Deus vai revelar milagres, vai ter cura, vão ter curas milagrosas. Curas que as pessoas não vão entender, não vão saber explicar. Mas como é que foi isso? Me explica. E você vai falar assim, eu não sei, cara, não sei. Sabe aquele cego que Jesus passou lodo e ele ficou curado? Quando ele chegou no templo, eles disseram, mas como ele te curou? Ele falou, olha, eu não sei. Eu só sei que ele curou e agora eu não sei explicar mais nada. Eu só sei de uma coisa. Ele fala assim, eu era cego, agora eu vejo. É a única coisa que ele sabia explicar. Vão acontecer coisas na vida dos filhos de Deus, na vida daqueles que amam a Deus, que vão diferenciar a igreja, que vão marcar os filhos de Deus, e as pessoas vão te pedir explicação. Elas vão perguntar como é que você viveu isso. Você vai falar assim, eu não sei explicar. Eu não sei. Eu só sei que Deus fez. Que quem fez foi Deus. Que o milagre é de Deus, a glória é de Deus, a honra é de Deus, o mover é de Deus, e a toda a honra é dele. Não se prepare para o pior. Não se prepare para ser destruído. Se prepare para ousar. Se prepare para sonhar. Se prepare para tocar no sobrenatural de Deus. O erguer daquele templo em Albuquerque é um povo dizendo, Deus, nós confiamos em Ti. Em Ti está a nossa esperança e de Ti vem o nosso milagre. Eu não sei hoje o que você mais necessita. A tua cura, a restauração da tua família, um milagre na sua vida financeira, a restauração do teu ministério, a restituição ministerial dentro do teu lar. Eu não sei qual é a tua necessidade, mas nesta noite eu venho como voz profética dizer para você que aquilo que o teu olho não viu, que ninguém falou para você, aquilo que você nunca pensou, sonhou, imaginou, é o que Deus já separou para você, se você o ama. É hora de mergulhar no Espírito Santo, é hora de buscar uma vida em Cristo, é hora de se envolver em Deus, é hora de desenvolver relacionamento com o Espírito Santo, porque virão coisas tremendas e maravilhosas para aqueles que creem. Cuidado com quem anda te influenciando. Cuidado com quem anda mentorizando você. É hora de colar com quem tem fé. É hora de aumentar a fé. É hora de exercitar a fé. É hora de revigorar a fé, para que se revele aquilo que Deus nos prometeu. Que nesta noite
você fique convicto de que vem coisas extraordinárias e inéditas. Deus vai gerar sobre os seus filhos, sobre a sua igreja, sobre aqueles que o amam, coisas inéditas, milagres indescritíveis. Ah, apóstolo, as pessoas falam isso. Não, meu irmão, não são as pessoas. É a Bíblia, é a palavra de Deus. E eu creio em tudo que está escrito nela. E eu sei que o meu Deus é fiel para cumprir tudo o que está escrito. Como diz na palavra de Deus, Josué 21:45, de tudo que ele prometeu, nada deixou de se cumprir. Todas as promessas dele se cumpriram. Que Deus te abençoe nessa noite. Que venha a revelação de Deus, venha mover de Deus, venha milagres de Deus sobre a tua vida. E que os céus se abram. Porque chegou esse tempo para a igreja do Senhor, para o povo de Deus, para aqueles que honram a Deus e amam a Deus. Mergulhe no Espírito. Busque uma vida de santidade. Consagre a tua vida ao Espírito Santo de Deus. Porque Ele vai te revelar coisas tremendas e inacreditáveis. E eu creio que o povo de Deus vai te contar testemunhos aí que ninguém nunca imaginou ouvir. Amém? Que essa palavra se cumpra em teu coração, fique na tua alma e ela exerça força sobre teu pensamento. A guerra é a da mente. Cuidado para tua mente não te trair. Porque às vezes as evidências, elas são tão difíceis de lidar que a fé fica escondida dentro da mente. Traga a tua fé para a existência, traga a tua fé para fora, coloque a tua fé, verbalize, fale daquilo que você crê, profetize sobre o teu futuro e você vai ver a mão de